pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula nossa aí do intensivo para o ensino médio. O assunto continua como função. Então na aula passada nós falamos sobre função afim, função primeiro grau. Hoje, função quadrática, tá? Então eu vou mandar uns slides para vocês com toda a explicação como é que funciona a função, achar a raiz da função. Agora aqui eu vou fazer um resumo do que estão nos slides e focar nos problemas, porque esses problemas onde o Enem pede. Então, função, o que é uma função? Na aula passada nós falamos, relação de dois conjuntos. Então, o Enem vai sempre trabalhar pedindo para você essa função quadrática, que é uma parábola, vai falar para você, olha, vai relacionar essa parábola, por exemplo, com um tiro de um canhão, de um projeto de um canhão, qual a altura que ela atinge máxima, ou bateu no chão, até que ponto ela bateu no chão, quando foi que ela atingiu o solo. Então começa a trabalhar o Enem assim, com os vértices da parábola, ponto máximo, ponto mínimo, tá bom? Então a função quadrática é essa função aqui, ó. Vai trabalhar sempre assim, ó, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Então, esse A, B, C são os coeficientes. O A, B, C são chamados coeficientes. O que são os coeficientes? São os números que estão na frente das letras. E a condição para que exista a função de segundo grau é que esse A tem que ser diferente de zero. Ah, mas por que a explicação disso? Porque se o A for zero, ó, se o A for zero, 0 vezes x quadrado é zero. Aí volta para a função do primeiro grau. Então esse A, esse coeficiente A, ele tem que ser diferente de zero. Então essa é a condição para que essa função exista do segundo grau. Segundo grau também por causa do expoente, ó, expoente 2. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu falar para você, ó, vou dar a função para você. Esse f de x também, pessoal, nós também costumamos chamar esse f de x de y, viu? Então vocês podem aparecer aqui como y, tá? Então eu vou ter o x e a imagem dele. Esse y é a imagem. Para cada valor de x, eu vou ter um valor correspondente de y, a imagem no outro conjunto. Então, se eu passar para vocês essa função aqui, um exemplo, ó. Fosse esse exemplo aqui. Eu tenho essa função, x quadrado menos 5x mais 10. Essa é a minha função, tá? Então, isso aqui é a minha função, é meu f de x. E eu vou falar para você, e se o meu x agora, se o meu f de x for 10? Ou seja, quando o x for 10, quem é o y dele? Quem é a imagem dele? Então, como é que eu faço isso? No lugar do x vai aparecer quem? 10. Você vai trocar esse x aqui por 10. Então, vai ficar para você assim, ó. 10 ao quadrado, né? Que é o valor de x. 10 ao quadrado, menos 5 vezes o x, que é 10, mais 10. Aí eu tenho, quando o x for 10, eu vou ter 100 menos 50 mais 10. Então, o x sendo 10, eu vou ter 100 menos 50, 50 mais 10, 60. Então, 60 é a imagem do 10. Então, x valendo 10, que é a imagem do 10? 60. Então, aqui eu tenho um par ordenado, que eu falei para você da outra vez, xy, que seria o 10 dx com 60 dy. O xy está aqui. Então, essa é para achar a imagem numa função do segundo grau, beleza. Mas, vamos também achar as raízes. A função do segundo grau, ela nos dá as raízes, achar as raízes, né? O pessoal sempre pede lá, olha, usa Bhaskara ou usa soma de produto. Aí depende como vocês queiram usar, depende da sua habilidade. Não tem diferença em achar Bhaskara ou achar soma de produto. Só que antes da raiz, tem um exercício clássico que o Enem sempre acaba colocando, um exercício clássico que ele coloca lá, para você, se você tem a noção do que faz a existência de uma função de segundo grau. Exemplo, tá aqui o exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu f de x, o meu y, é igual m ao quadrado
menos 4x² menos 5x mais 4. E a condição é que essa função seja do segundo grau. Bom, o que eu falei para vocês, olha, a condição de existência é que o meu A não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Aí você vai fazer o seguinte, ó, quem está na frente do x² é o A, quem está na frente do x é o B, e esse 4 é o C. Esse 4, esse C, valendo 4 nesse caso, ele, na hora do gráfico, é onde ele corta o eixo DY. Daqui a pouco eu vou desenhar um gráfico para vocês, você vai ver onde cortar o C é onde ele corta Y. Então vamos lá. Qual a condição de existência dessa função? Ela só vai existir para segundo grau quando? Quando isto aqui for diferente de zero. Então qual é a condição? Vou colocar lá, ó. O meu m² menos 4 tem que ser diferente de zero. Para essa aqui ser do segundo grau. Esse aqui não pode ser zero. Mas quem é que não pode ser o m? Então como é que eu faço? Eu levo esse menos 4 para lá. Ele está subtraindo para cá, ele vai positivo. Então m ao² tem que ser diferente de 4. Para assumir a raiz, para assumir o quadrado, põe o 4 na raiz. Então m tem que ser diferente da raiz de 4. M tem que ser diferente. Agora cuidado aqui. Toda vez que eu extraio a raiz, tem que aparecer o mais ou menos. Por quê? Por que aparece o mais ou menos? Porque menos 2 ao quadrado é 4. E mais 2 ao quadrado também é 4. Então, o M, esse M aqui, ó, ele não pode ser nem 2 nem menos 2. Porque se ele for 2, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Aí, pô, aí ó, isso aqui dá 0. Se ele for menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par. Isso aqui dá positivo, então dá quanto? 4 menos 4, volta a dar 0. Então o m tem que ser diferente de menos 2 para que isso aqui exista. Só vai existir essa função assim. Esse é um exercício clássico que é cobrado para saber se realmente o aluno sabe a definição da função quadrática. Qual a condição de existência da função quadrática? Tá bom? Agora vamos lá, vamos fazer três maneiras de fazer a equação aqui para vocês. Ela pode ser apresentar a equação incompleta. Essa equação ela pode aparecer para vocês de três maneiras. A primeira maneira pode ser isso aqui. Eu vou dar os três exemplos. Ó, ela pode ser assim, meu y sendo x² menos 4x. Esse é um exemplo. E ela pode aparecer para mim como sendo, ó, eu tenho o A e tenho o B. Opa, o A tem que ter. Nessa aqui, ó, nesse outro exemplo, eu vou ter o A e vou ter o C. E vou ter um exemplo clássico que eu vou ter o ABC. Vou ter o ABC, que seria essa aqui, ó. Meu y, o y ou f de x é a mesma coisa, eu falei para vocês. x² menos 3x mais 2. Vamos lá, vou tentar resolver dos modos aqui, ó. Aqui eu tenho o A, que é 1, né? Na frente do x² é 1, e aqui eu tenho o B. Quando eu tenho quando eu não tiver o C, o que é mais fácil para você fazer? Você não vai ficar fazendo aqui usando Bhaskara. Você faz mais rápido. O problema que eu falei para vocês, o Enem, é o tempo. Você tem lá 90 questões para responder, e às vezes você não tem tanto tempo, você vai perder tempo fazendo equação. Equação completa. Bom, só tem o A, só tem o B, vamos pôr em evidência aqui, ó. Tem x aqui, vamos pôr x em evidência, ele aparece dos dois lados. Então, x para virar x², multiplica por x. X para virar menos 4x, multiplica por menos 4. Então, tá aí, ó. Eu tenho que chamar meu y de 0. Ou seja, que número eu coloco aqui para isso aqui ser zerado, essa expressão. E agora, quando eu tenho dois números multiplicando e o produto é 0, um dos dois é 0. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse x é igual a 0. Eu vou colocar a primeira condição e achar a primeira raiz. Meu x é 0. Uma raiz está aí, o x1 está aí. E o x2? Quem seria o x2? Qual a condição?
num produto, x menos 4 também pode ser zero. Então, x menos 4 igual a zero. Leve esse 4 para lá, x é igual a 4. Aí, ó, achei as duas raízes, sem usar Bhaskara. Achei o x1 e o x2, ou seja, no gráfico, onde vai cortar o eixo de x nessas duas raízes aqui, ó, no 0 e no 4. Quando eu não tiver o valor do C, põe em evidência. Agora eu não tenho B. Nesse caso, eu tenho o A, eu tenho o valor de A, que é 1, e tenho o valor de C, que é 9. Quando eu não tenho A, quando eu não tenho B, você vai fazer o seguinte, ó. X² menos 9, e a imagem tem que ser 0. Agora você vai fazer o quê? Esse menos 9 vai para lá, ó. Ele está subtraindo, vai para lá, somando. Então eu vou ter que x² é igual a 9. É igual a 9. Se x² é igual a 9, meu x quem é? Raiz de 9. Quem é a raiz de 9? Mais ou menos 3. Então eu tenho o x1 sendo 3 e o x2 sendo menos 3. Aí, ó, encontrei as duas raízes fazendo assim. Isolando a incógnita. Letra para um lado, quem não tem letra para o outro. Não tem letra, o menos 9, vai para lá, troca o sinal. Inverte o sinal. Agora, essa equação aqui é completa. Eu tenho o valor de A, que é 1. Eu tenho o valor de B, eu tenho o valor de C. Vamos resolver ela aqui rapidinho, ó. Como é que eu faço aqui? Vou usar Bhaskara. Então vai ficar, vou achar pelo delta. Quem é o delta? B² menos 4 vezes A vezes C. Então substitui. B². Então menos 3². Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Então quem é meu delta? 9 menos 8. Delta deu 1. Aí você vai ver lá nos slides, ó, delta positivo, eu vou ter x1 e x2 diferentes, duas raízes reais diferentes. Agora vamos achar as raízes, quais são elas? Agora eu vou usar lá, ó, definição lá, vou usar por Bhaskara. O meu x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Quem é meu x? Menos. Esse menos não é do b. Pessoal, cuidado, esse menos é da fórmula. Quem é o b? O b é menos 3, vai ficar menos 3. Mais ou menos a raiz do delta, que é 1 que eu já achei. Isso tudo dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, quem é meu x? 3 mais ou menos 1 dividido por 2. Aí eu vou ter o x1 e x2. x1 e x2. Vamos quebrar esse mais ou menos aqui, ó. 3 mais 1, 4, divide por 2, 2. Tá aí o x1. Olha o x2. Esquece o positivo, usa o negativo. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 1. Então, encontrei as raízes aí, ó. Tá aí as raízes. Agora, vamos ver agora no gráfico. Que agora começa... Que o Enem hoje vai te dar um gráfico para você interpretar e vai achar o ponto máximo, o ponto mínimo, ou ele vai trabalhar com um problema, uma função quadrática, que você vai analisar em cima da função quadrática e determinar lá uma relação. Ele pode dar relação de altura e tempo, ele pode dar relação de mercadoria e lucro. Então, existem várias situações que ele coloca como função de segundo grau. A mesma coisa que nós vimos no primeiro grau. Um problema com equação do primeiro grau pode também aparecer como segundo grau. Então eu vou falar para você aqui, ó, uma construção do gráfico. Então agora vamos construir um gráfico aqui para vocês, ó. Então agora é a construção do gráfico. Como é que eu vou construir o gráfico? Então agora a construção do gráfico. Então tá aqui, a construção do gráfico. Primeiro, vou colocar alguns passos para vocês não perderem aí, ó. Primeiro passo. Primeiro passo seria achar as raízes. Nós já fizemos agora há pouco. Como é que acha as raízes? Esse é o primeiro passo. Achar as raízes. O x1, o x2, né? Ou só o x1 igual a x2. Ou pode não ter nenhuma raiz, né? Pode não cortar o eixo x, mas tem gráfico. Tá? Então é achar essas raízes. O segundo passo.
Então, vou colocar aqui o segundo passo. Ah, nesse primeiro passo também aqui, ó, eu também costumo explicar para os meus alunos o seguinte, ó. Como o A, quando o A é positivo, ó, a carinha é feliz, a parábola tem a boca com cavidade para cima. Quando o A é negativo, carinha triste, ó, com cavidade para baixo. Então, na hora de eu construir o gráfico, eu vou olhar o valor de A. Se o A for positivo, ó, boca para cima, com cavidade, a parábola tem a boca para cima. Se o A for negativo, boca para baixo, carinha triste. Beleza? Então, esse é o primeiro passo que eu tenho. O segundo passo, que eu vou colocar para vocês aqui, ó. O segundo passo na construção do gráfico é eu ver a curva onde ela corta, onde a parábola corta o eixo X, o eixo Y, onde corta Y. Onde ela corta Y? Eu falei para vocês, é no C. Então, naquela função, né, na função quadrática, quando eu tenho a função, eu vou ter que olhar o C. Então, aqui é no C, ó, no valor do C. Ela vai cortar o eixo Y no C. Então, ela corta o eixo X nas raízes. E ela corta o eixo Y no valor de C. O terceiro passo, esse aqui, olha, é importantíssimo. São os vértices. São os vértices. Esses vértices aqui, ó, nós conhecemos por XV, que é o menos B sobre 2A, e o YV, que é o menos delta dividido por 2A. É um casalzinho formado por XV e YV. Com esse casalzinho aqui, ó, eu determino se é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo que eu estou procurando. Porque quando a boca da parábola, né, quando a concavidade da parábola for para cima, o A positivo, ó, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, vai se chamar ponto de mínimo. Até onde ela desce. Quando ela tem a boca para baixo, o A negativo, este ponto aqui vai ser ponto de máximo. Até onde ela sobe. E esse ponto aqui, pessoal, olha, é o XV, é o encontro do XV com o YV. Usando essa fórmula aqui, ó. Este ponto também, novamente, ó, ele é o encontro de quem? Do XV com o YV. Agora, você vai ter que olhar o problema. Ele quer o XV ou quer o YV? Você tem que ler o problema, né? É ler, compreender, é dizer, interpretar e ver o que ele está pedindo. Muitas vezes ele está pedindo para você o XV. Então, se eu estou relacionando lá, falei para você que função é relação de duas grandezas, né? Relacionar dois elementos, relacionar conjuntos. Se eu estou relacionando quem? O conjunto do eixo X ou do eixo Y? É isso que vamos ver agora. Fazer a nossa parte agora, fazendo já no problema. Como é que eu resolvo isso no problema? Como é que eu sei que é o XV ou YV? Bom, raiz você sabe. Onde corta Y você sabe que é no C. Agora vamos fazer aqui um gráfico, mais ou menos aqui. Vou fazer rapidinho uma função aqui e jogar tudo isso aí no gráfico. É hora de pôr no gráfico, tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo de uma equação. Aqui é a minha equação, ó. Meu y é igual a x² menos 6x mais 5. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, olha, vou colocar aqui do lado, ó. Eu tenho o valor de A, que é 1. Eu tenho o valor de B, que é menos 6. Tenho o valor de C, que é 5. Eu já vou marcar aqui, ó, que esse valor de C é onde ele vai cortar Y. E eu já sei que o meu A, ó, o A positivo, carinha feliz, ó. A positivo, carinha feliz, ó. Com cavidade voltada para cima. Então, resolvendo aqui rapidamente. Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos achar o delta. B² menos 4 vezes A vezes C. Então, quem é meu delta? B². Então, menos 6². Vamos por parênteses aqui.
Menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ficar base negativa, expoente par, positivo. 36, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Ó. Deixei um espaço para o sinal. Multiplicação, regra de sinal. Menos com mais é menos, menos com mais é menos. Então, o meu delta deu 16. Agora vamos achar as raízes. Beleza, vamos lá para as raízes. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. X é igual menos, já falei, o menos não é do B, é da fórmula. Então, quem é o B? Menos 6. Então, é menos 6. Mais ou menos a raiz do delta, que é 16, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, meu X vai ficar 6 mais ou menos 4 dividido por 2. Vamos quebrar isso aqui, ó. X1, X2. Esquece o negativo, vai só no positivo. 6 mais 4, 10, divide por 2, 5. Uma raiz é 5. 6 menos 4, 2, dividido por 2, uma raiz é 1. Agora vamos para o gráfico. Então vamos para o gráfico. Olha lá o gráfico. Seria assim meu gráfico, ó. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas, eixo de X, eixo de Y. Então, o que eu tenho de informação? Quem é X? As duas raízes. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quem é o Y? O Y seria o valor 5, né? Onde ele corta o C. Então, teria aqui 1, 2, 3, 4, 5. Estaria aqui, ó. Agora, aonde ele desce, com a boca, com cavidade e a boca para cima, eu vou ter o valor mínimo aqui, ó. Esse ponto mínimo agora aqui, ó, eu vou achar pelos vértices. Quem são os vértices? O XV e o YV. Quem é o XV? O XV? Menos B sobre 2A. Vamos substituir aqui, ó. Menos o B, então é menos 6. Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Vai ficar 6 dividido por 2, que dá 3. Quem é o YV? Vou ter que fazer um casalzinho de encontro. Menos delta dividido por 4A. Menos delta por 4A. Então, menos, o delta já achei. Tá aqui o delta, 16. Então, menos 16. Dividido por 4 vezes o A, que é 1. Então, menos 16. Menos 16. Dividido por 4 é menos 4. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer esse casalzinho aqui, ó. O 3 se encontrando com menos 4. O 3 é X, XV, o menos 4 é Y. Então, eu vou começar por ele. Então, o 3 está aqui, ó. O 3 do X está aqui. O menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui o menos 4. Eu começo por ele, ó. Esse aqui vai ser o mínimo, onde a parábola desce. Então, a minha parábola vai fazer isso, ó. Ela vai cortar o Y no 5. Ó. Corta o X1. Desce até o ponto de mínimo, que é o Y. XY, YV. Volta a cortar lá, ó. Mais ou menos assim, ó. Aí, ó. Construção da parábola. Agora, esse X aqui, pessoal, ele é o ponto médio. Às vezes, sem fazer a fórmula, eu consigo achar. Porque, olha, se eu somar 1 com 5, 6 divide por 2, 3, ó. Eu saberia já que o meu ponto médio aqui, o meu XV, é o 3. Ele é a mesma, ó, ele tá no centro. Ele dividiu essa parábola aqui, ó. É um segmento como se fosse uma mediana. Metade, esse aqui é igual a esse aqui, ó. 2 para lá, 2 para cá, o 3 no meio. Então, esse é o vértice. Isso aqui é importante para mim. Porque agora, no problema que eu vou passar para vocês, é justamente esse ponto de mínimo ou máximo, né? No caso aqui é mínimo, mas pode ser máximo, depende do A, que vai falar para mim como vai ser a resolução do meu problema. Eu vou ler, opa, A negativo, boca para baixo. Então, ele está pedindo para... Bom, pessoal, agora vamos lá. Um exemplo, ó. Um problema clássico que é cobrado lá pro Enem. Eu falei que eu tinha falado para vocês lá. Olha, vai falar para você lá da função quadrática e vai cobrar através de um problema. Então vamos lá.
Um canhão dispara um projétil que descreve a trajetória de uma parábola sendo a altura em função do tempo vai ser menos t quadrado mais 8t. Opa, peraí. Menos t quadrado, ó. Quem está na frente do x quadrado é o A. Então já sei que o A é negativo. O A negativo, carinha triste, boca para baixo, com a cavidade boca para baixo. Então ele vai pedir para você a altura máxima. Ele está fazendo isso, ó. O meu gráfico tá acontecendo isso, ó. Aqui a altura. E essa altura ele falou que é altura em metros. Tá, a altura aqui em metros. E o meu x, na verdade o meu x ele falou que é o t, é em segundos. É em segundos. Então ele tá fazendo isso, ó. O projeto saiu daqui, chegou até uma altura e volta a cair. Aqui são as duas raízes, ó, do x. Então ele está pedindo para nós o instante que o projeto atinge a altura máxima. Então, se é instante, é tempo. Então ele está pedindo isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Ó, esse ponto. E esse ponto quem é? XV. Depois, olha, sem começar a resolver, a altura máxima do projeto. Se a altura é o YV, ó. Esse ponto aqui, ó. É o XV com YV, ó. Então já matei, ó. Resolvi o problema. Que agora é cálculo. Agora eu vou pegar, achar o XV e responder a primeira questão. O instante que o projeto a altura máxima, que ele atinge a altura máxima. Então eu vou calcular aqui o XV. Calculando o XV, eu respondo a questão A. Calculando o YV, eu respondo o item B. Então, feito, ó. Que moleza, que fácil. Então vamos lá. Quem é o XV? Menos B sobre 2A. Aí vai lá para a fórmula. Ó, esse aqui é o A. Aqui está o A. E aqui está o B. Aqui está o A, aqui está o B. Então vai ficar menos, que é da fórmula. Quem é o B? 8. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? Menos 1. Então o meu XV vai ficar 8 dividido por menos 8 por menos 2. Menos 8 por menos 2, 4. 4 o quê? Segundos. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu tenho quanto? O 4. 4 segundos. Então quando o projeto chegou no máximo, demorou quanto tempo para ele atingir o máximo? 4 segundos. Determina o instante que o projeto atinge a altura máxima. 4 segundos. Demorou, olha, saiu daqui. Em 4 segundos ele estava no máximo. Agora, o item B, esse máximo aqui, qual foi a altura dele? Depois de 4 segundos que ele atingiu o máximo, ele estava em que altura? Beleza, vamos lá. YV. Você poderia calcular aqui também, pessoal, sem fazer o YV. Você poderia fazer o seguinte, ó. O X, né, 4, você podia colocar 4 aqui, ó. Você poderia 4 aqui, eu achei o XV, que é o T, né? Quando o T for 4, quem é o Y? Quem é o H? Você colocaria o 4 aqui no lugar do H, daria para fazer a conta ao mesmo tempo, ó. Coloca 4 aqui, ó. Então ficaria 4 ao quadrado, 16. Então, menos 16, né? Menos 16, ou 16 aqui, ó. Menos 16. 8 vezes 4, 32. Então, menos 16 com 32. Menos 16 com mais 32. 16. Mas, vamos calcular pela fórmula. Então, quem é o YV? Menos delta dividido por 4A. Agora, aqui vou ter um trabalhinho que vou ter que calcular o delta. Então, quem é o delta? B quadrado menos 4AC. Mas a facilidade não tem C. Então, tudo isso aqui, ó, vai dar 0. Então, o delta vai ficar só B quadrado. Quem é o B quadrado? Quem é o B? 8 quadrado, 64. Agora eu vou para cá, ó. O meu YV vai ficar menos 64 dividido por 4 vezes menos 1. Então vai ficar menos 64 dividido por menos 4. Menos 64 dividido por menos 4, tá aqui o resultado, ó. Isso aqui vai dar 16, foi o que eu falei para vocês. Vocês poderiam ter feito o cálculo, quando eu achei o X, substitui na fórmula, você acha o Y. Então aqui vai dar 16. Quem é o 16?
o YV, ó. O YV é igual a 16. Então, esse ponto aqui, ó, é 16. Então, ele vai estar a 16 metros após 4 segundos. Em 4 segundos, ele chegou a 16 metros. Depois ele volta a cair. Então, eu já sabia que a parábola é boca para baixo, porque eu tinha o A negativo. Calculei os dois valores de x, os vértices, né? Para x e para y. Tanto para x como para y. Achei o YV e o XV. Tá aqui, ó. XV e YV. O XV é 4, o YV é 16. Então, depois de 4 segundos, ele atingiu a altura máxima. Esse é um exemplo clássico, cobrado pelo Enem. Então, ele está relacionando aqui, olha, eu falei para você, função é relação de conjuntos. Estou relacionando dois conjuntos, duas grandezas, tempo e altura. Tempo e altura. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Isso aqui é só para vocês terem uma revisão do como é pedido no Enem. Vai pedir através de problema, não vai pedir para você achar raiz, tá? Não vai chegar lá assim, determine o x1 e x2. Você não vai cair. Vai através de uma resolução de problemas, como nós fizemos na função do primeiro grau. Tá bom? Próxima aula, função exponencial, também através de resolução de problema, eu vou apresentar a função exponencial e resolver problemas. Tá bom? Espero ter contribuído com vocês aí para essa revisão. Boa tarde a todos e até a próxima aula. Tchau!